Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula. E nessa videoaula vamos falar de fisiologia vegetal, funcionamento das plantas. E para começar, nós vamos falar dos nutrientes que as plantas precisam. Eles podem ser classificados de micronutrientes, não é que seja nutriente pequeno, é que micronutrientes são aqueles nutrientes que a planta precisa pouco, como por exemplo o cloro ou o ferro. Ela precisa? Claro, precisa pouco. Já os macronutrientes, também volto a dizer, não é que sejam nutrientes grandes. Macronutrientes significa que a planta precisa de muito desse. É o caso do nitrogênio, é o caso do potássio, é o caso do fósforo. Então ela precisa de bastante. Tem uma classificação simples, até inclusive se falta nutriente, a planta vai adoecer, a folha vai ficar com uma cor diferente, pode cair, ficar amarelado, pode ressecar. Ou seja, a planta tem que estar num solo fértil para conseguir ter a sua saúde em dia. Agora vamos começar então falando lá das raízes, ou seja, da absorção. Olha comigo, aqui está a raiz, tá? Ampliado uma partezinha da raiz, eu ampliei a zona pilífera e a zona onde tem aqueles pelos de absorção. Então, olha só, tu tem que começar a saber aqui, para início, que existem duas formas da seiva, da absorção da água e dos nutrientes, da seiva bruta ser absorvida pelas raízes. Ela pode ser por via simplástica, quando, repara, a seiva ela vem sendo absorvida e ela é transportada por dentro das células. Ou ela pode vir por via apoplástica. Repara que ela não está nem passando pelos pelos absorventes, ela vem direto, só que ela anda entre as células, ela não está penetrando na célula, está andando entre elas. Então essa é a diferença para a apoplástica e para a simplástica. Agora te liga, quando essa seiva chega na estria de Caspari, que é um conjunto de células que fica nessa região, não importa se é por essa via ou por essa, elas vão andar por dentro das células até o xilema. Então repara, a grande importância que a raiz faz é absorver água e os nutrientes e levar eles até os vasos condutores chamados de xilema. Porque é o xilema que vai... Lembra, o xilema carrega a seiva bruta é aquela que só tem água e sais minerais ali, ou seja, não tem o carboidrato ainda que foi feito na fotossíntese, uma vez que está vindo da terra, do chão. E agora ela tem que transportar até lá em cima. Agora tu pensa, e isso foi um grande mistério durante muito tempo, como a água sai daqui e chega aqui em cima. Aqui é muito importante que você se lembre da nossa aulinha lá de água, compostos inorgânicos, que a gente viu lá no módulo de bioquímica. Lá eu falo das propriedades da água que permitem que ela chegue até o topo das árvores e ali elas fiquem, ou seja, elas chegam em todos os órgãos da folha, porque tem que ter, a água é a base de tudo. Mas basicamente essa condução da seiva bruta, que se dá pelo xilema, ela ocorre justamente por dois processos. O primeiro é a capilaridade, propriedade da água. A capilaridade da água, lembra, a água tem duas características importantíssimas, que é a coesão e a adesão. Eu vou dar aquela revisada, mas se tu quiser se aprofundar, tu vai ter que ver lá a aulinha de água novamente. Lembra, a coesão diz que é aquela propriedade da água no qual as moléculas estão muito coesas, estão muito unidas umas às outras. Lembra, sou uma molécula de água e tem outra ali, a gente fica muito juntinhos pelas pontes de hidrogênio. Tanto é que forma o pingo, sabe aquela... Um inseto pode andar sobre a água, justamente porque elas não são, essas pontes de hidrogênio não são tão fáceis de desfeitas, não são desfeitas tão fácil, tá difícil, não são desfeitas tão facilmente. Essa é a propriedade de coesão, ou seja, tu puxou uma molécula d'água, vem outra junto. É como se fosse, dá para vir uma corda de moléculas d'água, é óbvio que é a nível molecular. E a adesão é outra propriedade da água que mostra que a água ela tende a se aderir a outras superfícies hidrofílicas. Lembra que na nossa aula de água eu peguei um papel e dei um pingo nesse papel. A água que partiu da pontinha desse papel, ela começou a se espalhar por ele. Lembra a propriedade da adesão. Então tu imagina no xilema. Olha, é um canudo. É um tipo como se fosse um canudo. A parede do xilema, ela é hidrofílica, ela tem afinidade pela água. Então a molécula da água vai se grudando aqui e vai indo.
na parede. Ao mesmo tempo que ela vai indo, ela vem puxando as outras porque elas estão coesas, estão unidas. Mas aí que vem a grande questão. Isso somente não seria suficiente. Como é que ele ia subir até lá em cima? Aí que tá. Além disso aqui, tem a tensão. A tensão ela é gerada pela transpiração que ocorre na folha. Veja, aqui em cima está cheio de folha. Essas folhas, elas estão perdendo água. No momento que ela perde água, é como se formasse um vácuo. E esse vácuo suga a seiva bruta que vem lá de baixo. É a mesma coisa com o canudo. Por que quando tá tomando teu suquinho, teu refrigerante, teu milkshake, faz assim e vem aquilo pelo cano? Vem o líquido pelo cano. Justamente porque você gerou essa tensão. É literalmente como se fosse... É um vácuo que tu forma lá. Ah, mas professor, como é que sobe 100 metros? Bom, não bastava também essa transpiração para fazer essa sucção da água. Ela também tinha que ter coesão e adesão. E é por essa propriedade que a água chega a 110 metros nas sequoias, por exemplo. Ela vem vindo. Então isso, gente, isso é o grande bizu que durante muito tempo se pensou como pode acontecer esse transporte da seiva bruta. Então, lembra aí, capilaridade, que é as propriedades da água, que inclui coesão e adesão, e a tensão, que é gerada pela transpiração. Agora eu vou falar para você sobre a transpiração. Você já sabe quem faz transpiração são os estômatos, mas eu tenho que me aprofundar um pouco mais. Veja, na verdade a folha ela pode perder água por duas maneiras. A primeira é pela cutícula, perde água. A pessoa perde, mas tu falou que a cutícula é impermeabilizante. É, mas perde muito pouco. Porém, é importante você saber que pode ocorrer. Mas a grande parte de perda da água se dá pelos estômatos. Lembra que eu falei? Os estômatos possuem duas células chamadas células guarda. Essas células, quando elas necessitam abrir para fazer essa transpiração, entra potássio nela. Quando entra potássio nessas células, nas células guarda, ela fica hipertônica. Se fica hipertônica, a água que estava fora das células guarda, elas entram nas células guarda. Quando elas entram, as células guarda ficam incham, e quando elas enchem, fazem e se abrem, literalmente. Então elas estão abertas. Quando elas se abrem, começa a ocorrer troca gasosa. Entra CO2, sai O2, e essa troca gasosa, ótimo. Só que é impossível para a planta manter os estômatos abertos sem perder água, então ela perde água. E aí que mora o problema. O problema, nem tanto, né? Dependendo da região onde a planta está, ela pode perder água que ela está absorvendo mais lá de baixo. Mas se é período de seca, o que os estômatos vão ter que fazer? Fechar. Portanto, a abertura e o fechamento dos estômatos, lembrando que o fechamento se dá porque o potássio sai das células guarda e junto com ela, agora que esse meio está hipertônico, a água sai das células guarda e aí elas murcham e voltam a fechar. Então, o que determina a abertura e o fechamento dos estômatos? Bom, basicamente pode ser o estresse hídrico, tem pouca água, não pode abrir. Pode ser a taxa de fotossíntese, precisa fazer mais fotossíntese, abre os estômatos. Luminosidade, ou seja, são os fatores externos controlando a abertura ou o fechamento dos estômatos. Tá? Isso aqui, então, fechou para como se dá essa condução. Além disso, existe um outro mecanismo que chama-se pressão da raiz. A própria raiz, ela faz um tipo de transporte ativo, ela bombeia ativamente essa seiva e vai levando embora. Por causa da pressão da raiz, que é um tipo de processo de transporte ativo, que se dá o que a gente conhece por gutação ou sudação, que é essas folhas, elas literalmente, pelos chamados hidatódios, ela começa a perder água. Agora veja, é a pressão que a raiz impõe para o transporte ativo, empurra a seiva, que faz com que, mesmo de noite, tudo fechadinho, os estômagos estão fechados, à noite eles fecham, porque não está fazendo fotossíntese, não precisa. E aí o que vai acontecer ali? Essa pressão empurra a água com tanta força que a água acaba saindo pelos hidatódios, que são estruturas que têm essa função de aliviar a pressão que está vindo por aqui. Agora veja, a pressão da raiz não seria somente ela suficiente para mandar água para cá. Por isso que é um conjunto de capilaridade, tensão e ainda um auxílio da pressão da raiz. Tranquilo, gente? Olha, por enquanto aqui está muito simples. Você tem que se ligar aqui, tá? Chegou aqui a seiva bruta, ela tem que vir até o tubo central do tronco para encontrar o xilema. Quando encontra o xilema, ela sobe. Aí ela se espalha por toda... Então tem água em tudo aqui. Tem água, tem sais minerais, a folha está prontinha lá e agora a folha pega o solzinho,
pá, e faz fotossíntese. Quando ela faz fotossíntese, tem que se lembrar lá da nossa aulinha de fotossíntese, o que ela faz? Ela converte energia luminosa em energia química, em forma de carboidrato, de açúcares. E quando ela forma esses açúcares, agora ela se transforma da seiva bruta, ela é transformada em seiva elaborada. Por que elaborada? Porque tem compostos orgânicos. Então, dentro da folha agora, depois da fotossíntese, tem compostos orgânicos. Mas veja, esses compostos orgânicos, eles não vão ficar só nas folhas. Eles têm que descer. Descer para ir para todos os órgãos da folha. E aí que vem a grande questão. Como é que ela desce? Todos os órgãos da planta, eu quero dizer. Como é que ela desce? Por dois mecanismos. Primeiro é a gravidade. Ó, tá lá em cima, é muito mais fácil. Ela vai descer. E quando ela desce, ela se espalha. Mas somente, pessoal, somente a gravidade não seria o suficiente para levar a seiva elaborada para todos os órgãos, todas as estruturas. Não seria. Aí que vem uma outra questão que é chamado de fluxo de massa. Pessoal, esse fluxo de massa indica que ele classifica em dois tipos, que são o órgão que elabora, ou seja, o órgão produtor, e o órgão que recebe. O órgão, no caso, receptor. Os órgãos que produzem essa seiva elaborada são os chamados órgãos-fonte. Eles são a fonte da seiva elaborada. E os que recebem são os órgãos dreno. Então, o que acontece? Eles literalmente essa seiva é transportada entre os órgãos-fontes até os órgãos dreno também por transporte ativo. Então gasta energia, mas tudo bem, é necessário. Lembra, pessoal, de repente você produziu demais e tu tem que armazenar essa energia em amido, em forma de amido aqui nas raízes. Então tu tem que fazer muita força. Primeiro a gravidade, só que daí ela tem que se espalhar por todos os lados da folha, da planta, para que isso possa ocorrer. Bom, deixa eu ver aqui se eu não estou esquecendo de nada. Então, resumindo isso aqui, que ficou bastante informação para vocês, a absorção se dá pelas raízes, por duas fontes, duas vias, você já sabe. Daí ela tem que subir. Ela sobe pelo xilema e que sobe a seiva bruta porque recém saiu de lá. Quando ela chega lá, e como é que ela sobe? Primeiro, capilaridade, tensão e pressão da raiz. Tá? Ok, chegou lá em cima, ocorreu fotossíntese, cheio de carboidrato, agora ela desce. Ela desce em formato de seiva elaborada, já está elaborada, está bodybuilder, está cheio de energia. E quando ela desce agora pelo floema. E quando ela desce também, existem duas maneiras, duas formas com que elas atingem todas as células. Primeiro é pela gravidade, simples, está descendo gravidade. E também pelo fluxo de massa, onde os órgãos-fontes transferem a seiva elaborada para os órgãos dreno via transporte ativo. Tranquilo, tranquilo, muito bom. Meu Deus, que coisa bonita. Que maravilha, olha só que beleza. Ok, então agora eu vou apagar e nós vamos dar prosseguimento à aula. Fica ligado. Então vamos falar agora da fotossíntese versus respiração celular. Porque, pessoal, mano, velho, tu sabe, a planta faz fotossíntese, mas ela também faz respiração celular. Fotossíntese produz compostos orgânicos. Respiração celular utiliza esses compostos orgânicos para fabricar o seu ATP. A mesma coisa do que nós, só que nós comemos, somos heterótrofos. A gente come e faz respiração celular. Se tu não come, tu continua fazendo respiração celular e tu emagrece. Com as plantas é mais ou menos assim. Imagina que elas têm que produzir o suficiente na fotossíntese para suprir a respiração celular e ela ter energia. Por isso nós temos esse famoso gráfico entre as suas relações. Repara que aqui está a taxa de fotossíntese. Quanto maior é a intensidade luminosa, maior é a taxa de fotossíntese. Cada planta tem o que a gente chama de ponto fótico. O ponto fótico, eu já falei para vocês lá na aula de fotossíntese, é o local, é o ponto onde a taxa de fotossíntese se iguala à respiração. Então a planta não engorda, ou seja, ela não armazena, só que ela também não tem falta, porque na mesma proporção que ela produz na fotossíntese, ela utiliza na respiração e ela está em equilíbrio. Agora, se a taxa de fotossíntese está abaixo do ponto fótico, ela respira mais do que produz e a planta vai morrer se continuar assim por muito tempo. O ideal da planta é estar daqui para cima, porque ela está produzindo mais do que respirando. E aí nós podemos classificar as plantas de dois tipos, basicamente, que são as heliófitas, que são plantas que necessitam de muito sol, portanto o ponto fótico delas é muito alto. E tem as plantas umbrófilas.
Essas plantas umbrófilas, elas têm um ponto fótico muito baixo, portanto são as plantas de sombra. Então, se tu colocar elas no sol, elas não vão aguentar, elas vão morrer. Elas vão torrar no sol, elas são adaptadas à sombra. E aí repara, se você pega uma planta de sol, uma heliófita, e coloca numa intensidade luminosa baixa, por exemplo, vou botar aqui ela, nessa intensidade, repara que está abaixo do ponto fótico. Se está abaixo do ponto fótico, ela vai morrer depois de um tempo, porque ela consome na respiração mais do que ela produz na fotossíntese. Beleza? Isso aqui é uma relação interessante que a gente já tinha estudado na fotossíntese, mas cabe aqui também na fisiologia. Agora um bizu muito interessante, já viu os chamados anéis de crescimento? Antigamente as pessoas, os cientistas, eles estimavam a idade de uma árvore pela quantidade de anéis. Isso por um motivo muito charmoso e também muito simples. Repara que a produção de lignina na planta é constante. A gente já falou de lignina na aula passada. Está sempre produzindo lignina, né? Só certo produzindo lignina. Só que no inverno e outono, inverno e outono ali, né? Outono e inverno, na verdade, a planta, ela por ter menos sol, ela está produzindo menos, ela está crescendo menos. Ela cresce menos, só que a produção de lignina continua constante. Portanto, vai ficar uma linha mais escura, porque tem mais lignina concentrada. Agora, no verão e na primavera, ela começa a crescer mais rápido. Então, a produção de lignina fica mais espalhada. Então, são essas partes mais brancas. Isso faz a gente chegar a uma conclusão que a cada anel, um anelzinho desse representa 1 ano de idade para a planta, para a árvore no caso. E veja que interessante, pessoal, isso aqui ela é muito, mas muito mais visível em regiões temperadas, ou seja, que tem verão, primavera, outono e inverno muito estipulado, como aqui mesmo. Aqui em Curitiba, lá no Rio Grande do Sul, puxa vida, o inverno é rigoroso. Tanto é que agora, estamos aqui em maio, já tô com frio aqui, cara. Em Curitiba tá fazendo uma onda de... Ou seja, tá muito frio, chegando o verão, é muito quente. Você tem as estações muito definidas. E por isso que tem esse padrão. Em regiões onde a temperatura é muito constante, pega a Amazônia, você que mora na Amazônia. A temperatura é 30 graus o ano inteiro, mano, velho. Então elas estão sempre numa constante de crescimento, porque não muda isso. E aí não vai ser visível esses anéis de crescimento, ok? E agora vamos para os hormônios vegetais, que também são conhecidos por fito-hormônios, fito de planta, fito-hormônios. E vamos começar com a auxina. Tem outros depois, nós vamos falar da auxina, que é um dos mais importantes. A auxina, ela é produzida principalmente no ápice caulinar, tá? Também nas sementes e em folhas jovens. Te liga que o efeito delas, entre outros, os principais, é o alongamento celular, está produzindo auxina, alonga a célula, alongamento celular, desenvolvimento de frutos e raízes, tanto é que é produzido inclusive na semente para estimular o crescimento dela, inibe os ramos, veja, ela é produzida no ápice caulinar, está lá em cima. Isso faz com que ocorra a inibição do crescimento dos ramos laterais e, consequentemente, a planta fica com o que a gente chama de dominância apical. Tanto é que se tu cortar o ápice da árvore, da planta, aí sim ela vai crescer muito para os lados. Você que é um grande produtor de plantas, estou me escorregando aqui, produtor de plantas, faça isso. É uma técnica, inclusive, com o pessoal que faz os bonsai lá e tal, uma técnica chinesa milenar. Enfim. Beleza? Então olha só, e outra coisa, mantém as folhas presas. A auxina mantém as folhas presas, isso é muito interessante. Por quê? Porque, bom, nós vamos relacionar isso aqui porque tem um outro hormônio que manda as folhas cair, enquanto que esse aqui manda as folhas ficar. Mas eu vou relacionar mais pra frente. Agora veja, se ocorre o alongamento celular, tu concorda que a auxina está diretamente relacionada ao movimento da célula? Tá, não é bem assim, né? O movimento da planta, parece aqueles bonecos de posto. Então veja, mano, velho, te liga. Se ela produz, se a auxina, a produção da auxina estimula o alongamento celular, ela gera o movimento. Então repara aqui numa coisa muito interessante, o famoso experimento de Charles Darwin, entre outros, Charles Darwin também fez isso aqui com o filhinho dele lá e tal. Repara que tem um sol aqui, então a fonte luminosa está daqui. A planta, ela percebe pelo ápice caulinar que o sol está vindo daqui e libera uma auxina conhecida por AIA. Essa auxina estimula
o crescimento, o alongamento das células desse lado. Ora, é óbvio, se as células desse lado aqui crescem, ela vai fazer assim com a planta e ela vai crescer em direção ao sol. Isso é um dos movimentos, é o fototropismo positivo, que eu vou falar no final ainda dessa aula dos movimentos das plantas. Agora repara, quando Charles Darwin fez isso aí, ele pensou, o que tá... Olha, o que é um cientista nato, né? Ele tem que se perguntar o que está fazendo essa planta crescer, onde, qual é o estímulo. Aí o que ele fez? Ele cortou o ápice caulinar. Quando corta, pode ter só a vontade, ela não vai se entortar. Ou se você pegar e colocar um tubo em cima, um pote que inibe, que tape ali o ápice caulinar, vai inibir a produção de auxina também, ela não vai crescer, ela vai ficar indo para cima sempre. Então veja que interessante, isso comprovou que, ainda Darwin não sabia, mas seja lá o que for que está fazendo o movimento da planta, vem do ápice caulinar. Agora veja que interessante, eu disse que ele inibe os ramos. Ora, se ele está sendo produzido no ápice caulinar, que é nessa região aqui, ele inibe a produção dos ramos. Mas quanto mais distante é um ramo, menor é o efeito da auxina. Por isso que aqui embaixo os ramos são muito maiores nas árvores e enquanto que vai subindo, chegando no ápice caulinar, ele vai ficando cada vez mais curto, porque o efeito da auxina é maior aqui e é menor aqui. Mas te liga, agora eu vou puxar um ramo. Imagina que tem um ramo aqui, tá? Tem um ramo aqui. Veja que esse ramo também produz auxina aqui e inibe produção de ramos secundários. Portanto, inclusive os ramos produzem no ápice do ramo essa auxina para também... Mas tu pode observar se os próprios ramos eles têm dominância apical. E aí ocorre o mesmo padrão das árvores aqui no eixo principal. Ok? Agora eu vou apagar aqui e nós vamos continuar nesses charmosos hormônios da nossa querida aula de fisiologia vegetal. Fica ligado. Dando sequência agora para 2, citocininas. Pessoal, a produção das citocininas ocorre no ápice radicular, ou seja, da raiz, no finzinho da raiz, digamos assim, nas sementes em germinação, as sementes que estão germinando, em folhas jovens. Por isso já adianta, esse é o hormônio da juventude. É considerado nas plantas o hormônio da juventude. Qual é o efeito dela? Estimula a divisão celular. Veja, uma planta que tem que crescer, por exemplo, uma folha jovem, tem que ter divisão celular. Então, esse hormônio, a citocinina, ele vai lá para fazer essa germinação da semente, a divisão celular, para que a planta cresça. Então, considerado o hormônio da juventude. Até porque ele estimula a produção de proteínas, estimula a produção de RNA, e tudo isso faz com que a célula trabalhe mais, se multiplique e vá embora a planta. Agora, 3, giberelinas. Veja que interessante, grave esse desenho aqui para as giberelinas, porque esse hormônio ele é liberado nos meristemas e também nas sementes. Agora te liga, mano velho, ele causa o alongamento celular, mas não é só de um lado, ou só é no caule inteiro que ocorre esse alongamento celular. Portanto, plantas que recebem uma carga de giberelinas, elas possuem os nós distanciados, portanto, os entrenós bastante longos. Ela tem esse efeito aqui. A mesma planta sem e com a giberelina. Beleza? Então também ela está associada ao desenvolvimento de frutos e à germinação de sementes. Te liga que se esse hormônio faz com que desenvolvam-se frutos, aqui surge um grande bizu que também você já viu na aula de fruto e pseudofruto, que são os frutos partenocárpicos, como por exemplo a banana ou aquela uva sem semente. Veja, que se a fruta... Se o fruto, no caso, recebeu essa gama de giberelina, inclusive até pela indústria, às vezes chega lá, os caras estão fazendo a produção, manda essa giberelina e produz, de repente nasce ali, surge uma uva e essa uva está sem semente. E aí tu vai comercializar com um preço muito, até porque é muito mais gostoso, né? Ou seja, são os estímulos para que ocorra o fruto sem semente, que é o fruto partenocárpico, que é o fruto que se desenvolve sem que ocorra a fecundação. Lembra lá da aula de fruto e pseudofruto, exemplo típico banana ou uvas sem semente. Beleza? Tranquilo e favorável. 4. Ácido abscísico. Mano velho, conhecido por ABA, Dancing Queen, ABA, eu adoro. Ó, a produção do ácido abscísico ocorre no ápice radicular, também lá da raiz,
no caule e nas folhas. Agora vamos lá. Efeitos. Inibe o crescimento. Olha que interessante, pessoal. Inibe o crescimento. O ácido abscísico ele vai inibir tanto o crescimento das estruturas da planta, como também a dormência em gemas e sementes. Pessoal, sabe que as sementes elas podem ficar em dormência durante muitos anos, até centenas de anos. Agora me lembrei, só um minutinho, eu já volto. Aqui, ó. Isso aqui eu fiz há mais ou menos, deixa eu ver se vai focar. Ô, tá na minha cara. Vamos focar aqui. Aí, isso aqui, pessoal, é chamado de bomba de semente. Aqui dentro tem uma semente de alguma árvore típica aqui do Paraná. Eu fiz com um grupo de escoteiros, né? E repara que ela não germinou, ela tá lá dentro, trancadinha. Isso aqui na volta é argila. Agora imagina que daqui a 10 anos eu vou pegar isso aqui e vou jogar. Isso aqui vai cair no solo. Se cair no solo e ele chover e ela tiver um ambiente propício, a semente vai germinar. Mas por que ela não está germinando aqui dentro? Porque como não está propício para ela, não ocorreu, aliás, está ocorrendo ou ocorreu essa liberação do ABA e ela ficou dormente. Então ela está dormente aqui. Ela só vai voltar a germinar quando outros hormônios de desenvolvimento e tudo mais forem produzidos, mas esses hormônios só serão produzidos quando a semente que aqui dentro está atingir um ambiente propício. Quem sabe daqui uns 200, não, eu não vou estar mais vivo, daqui uns 20 anos, 30 anos eu jogue e veja ela germinar, né? Então algumas sementes podem ficar centenas de anos em dormência graças a esse hormônio. 5. O etileno. O etileno é muito famoso e tu conhece, tu já deve ter feito isso. Tu quer comer o abacate, tá lá, só que o abacate tá verde. O que tu faz? Tu enrola ele num jornal, mas pode ser numa sacola, em qualquer coisa que prenda o ar dele. Porque o etileno é gasoso e ele é produzido nesses tecidos maduros. Um fruto, quando tem amadurecimento, quanto mais maduro, mais ele produz. E o efeito dele é amadurecimento do fruto e a queda das folhas, frutos e flores. Bom, se amadurece o fruto e ele é gasoso, né, tem aquela uma laranja podre, apodrece todas as outras. Eu tenho um ditado mais ou menos assim. É isso que acontece. Se você pegar um abacate, pega o abacate e coloca um que está verdinho do lado de outro que está super maduro, enrola eles junto, o que está maduro, ao produzir, está produzindo muito etileno, vai amadurecer o que está verde muito mais rápido do que ele sozinho. Então é um hormônio bem interessante aí, e que pode cair em vestibulares e tal. Agora repara, como ele estimula a queda das folhas, ele está traçando uma guerra super forte com a auxina. Lembra que eu falei para vocês das auxinas lá no início, né? Bom, se a produção do etileno supera a produção da auxina, o que vai acontecer? A folha cai. Se a auxina supera o etileno, a produção, a folha permanece intacta. Porque enquanto que a auxina segura, o etileno faz a queda. Belezinha? São esses hormônios, os principais, esses 5. Agora tem outro e último quadro da aula, que maravilha! E nesse último quadro eu vou fazer alguns desenhos aqui bisurados falando sobre os movimentos das plantas. Fica ligado. E finalmente para a última etapa da aula de fisiologia vegetal. Então vamos lá, pessoal. Movimento das plantas, te liga. O primeiro é o tropismo. Esse é um dos mais importantes para o vestibular. Porque uma planta vai ter uma parte dela que tem fototropismo positivo, outra parte tem fototropismo negativo. Uma parte da planta tem geotropismo positivo e outra parte da planta tem geotropismo negativo. Vamos aos fatos. Aqui está uma planta. Você já reparou que a planta sempre nasce em direção do sol? Inclusive a gente já viu lá com a função dos hormônios e tudo mais. Mas repara, quando ela nasce em direção ao sol, significa que ela tem foto de luz, tropismo positivo, ela gosta de luz e consequentemente ela vai em direção. Tem até aqueles experimentos, né? Tu coloca uma planta, ela vira para a janela, aí tu vira ela, no outro dia ela já está assim de novo. Tô me enrolando aqui. Por quê? Porque a parte de cima, o caule e as folhas, possui o fototropismo positivo. Em contrapartida, ela também vai crescer contra a força da gravidade. Por isso que essa porção, caule, folhas, a gente fala que tem geotropismo negativo. Porque é negativo é porque é contra a gravidade. O contrário é a raiz. Você já te perguntou por que a raiz consegue crescer para baixo? Imagina, tá, eu plantei a semente assim, quer dizer que se eu plantasse a semente assim, a raiz ia nascer para cima? Não, ela se enterra, porque as raízes possuem fototropismo
Faltou aqui um bizuzinho aqui, faltou um bizuzinho. Vamos fazer o bizuzinho, ó. Beleza. Beleza, vamos adiantar isso aqui. Não tem problema, aqui hoje eu tô de boa, só tô bem tranquilo aqui. Vamos lá. Então a raiz possui fototropismo negativo, porque ela tem luz lá, ela cresce para cá. Ah, agora tem luz aqui, cresce para cá. E assim ela vai. E ao mesmo tempo ela tem geotropismo positivo, porque a gravidade está para cá, então vou a favor da gravidade. É por isso que as raízes sempre vão crescer para baixo e não para cima. Imagina, então quer dizer, então planta a semente para baixo, o caule penetra a raiz. Isso não acontece justamente por causa desses movimentos, que é muito importante. Tem o tigmotropismo, que é muito comum em trepadeiras, como a vieira, as plantas, o pé de uva, principal exemplo. Já reparou que o caule ele vai crescendo em torno de um objeto? Então isso aí, eles encostam em algum objeto, e ali eles emitem as gavinhas, tudo mais que a gente já viu lá de especialização, e eles vão se enrolando em torno disso aí. O principal exemplo são os pés de uva, então tigmotropismo. Aí tem um outro tipo de movimento que é chamado de nastismos. Os dois que tem é o nictinatismos, que é o fechamento noturno, conhecido como fechamento noturno. Simplesmente eu sou uma folha, tô de dia. Chega de noite eu faço assim, ó. Chega de dia eu faço assim. Chega de noite, entendeu? Movimento lindo, movimento lindo. Agora repara, ela pode não só fechar, mas como também ela pode ir para baixo, depois vai para cima, vai para baixo. É nesse intervalo de 24 horas esses movimentos que acontecem. Agora tem o tigmonatismo, e tem também o tigmonastismo, que é estimulado pelo toque. Tu vê aquela plantinha que chama-se não me toque? Tu toca nela, o que ela faz? Ela tá assim, tu toca nela, ela se fecha. Depois de um tempo ela volta a se abrir. Tocou nela, ela se fecha. Isso aqui, as plantas carnívoras também têm esse processo. Já reparou que as plantas carnívoras elas têm como se fossem duas serdinhas assim. Se um inseto pousa ali e toca uma vez, é como se liberasse o reloginho. 1, 2, 3. Se esse mesmo inseto ou outro tocar num intervalo de 10 a 20 segundos, novamente nessas serdinhas, o que vai acontecer? Ela fecha. É como se fosse... Porque olha isso que interessante. Se toca uma vez, pode ser que não seja nada. Pode ser que tenha caído um galhozinho ali e ela não precisa se fechar para isso. Então, a evolução conduziu a ter o segundo toque. Porque se é um segundo toque, geralmente é porque existe ali realmente um inseto caminhando em cima dela. Então, tocou uma vez, se tocar dentro de 10 a 20 segundos, ela fecha. Planta carnívora. Lembrando que planta carnívora, pessoal, vale muito lembrar isso aqui, ela não come carne. Tá? Então quer dizer que essa é uma planta que come carne e não faz fotossíntese errada. As plantas carnívoras fazem fotossíntese. A diferença é que geralmente elas vivem em ambientes com solo muito pobre, principalmente em nitrogênio. E aí elas têm que suprir os nutrientes a partir de insetos, normalmente. Insetos até, alguns sapinhos às vezes servem como alimento para essas plantas. Bem interessante, tá? Então são os nastismos. E aí vem a fotoblastia. Fotoluz também. Então tem plantas que têm a fotoblastia positiva, são aquelas que germinam na presença de luz. Veja que interessante. E tem plantas que não germinam na presença de luz, ou seja, só no escuro. Tem que enterrar ela para ela germinar. Nesse caso, ela é fotoblastia negativa. Veja, estou rateando, eu gravei tanta aula hoje. Mas vamos lá, nós temos que ter foco. Ó, fotoperiodismo. Fotoperiodismo é o período de luz que interfere ou não na floração das plantas. Então tem planta que é chamada planta de dia curto, que na verdade ela não é que seja de dia curto. A gente fala que é de dia curto, mas ela é medida, ela floresce ou não de acordo com a noite. Ou seja, a planta de dia curto, na verdade, é uma planta de noite longa. Noite longa, floresce sim. Agora, se durante a noite tu for lá e colocar uma luz forte em cima dela e ter um pequeno período de iluminação, é como se ela zerasse e falasse, opa, acabou a noite. Porque existem enzimas, existem receptores químicos que interpretam isso. Então veja, tem um intervalo no meio da noite de alguns minutinhos de luz, ela fala, acabou, é um novo dia. E consequentemente ela não floresce porque ela interpreta que em vez de ter sido uma noite longa, foi 2 noites curtas. Porque no meio teve esse intervalo, como se fosse um dia ali. Não vai nessa lógica. E já a planta de dia longo, na verdade, não é que ela seja de dia longo. É que ela é de noite curta. Então ela vai florescer quando as noites são mais curtinhas. E portanto, se tiver um intervalo aqui no meio, a noite continua curta, ela também vai florescer
em qualquer uma das circunstâncias. Beleza. Essa aqui já não floresceria se tu colocar em noites muito longas, aí não floresce. Agora é interessante saber que existem algumas plantas que prestam tanto faz. Pode estar dia curto, dia longo, noite curta, noite... elas florescem de qualquer maneira, são plantas mais hardcore. Beleza, pessoal? E assim, ó, vamos finalizando mais uma aula. Deixa eu ver se eu não me esqueci de nada, né? Não me esqueci. E é isso aí, gente. Vamos fechando agora, vamos começar nas próximas semanas a estudar os animais e os animais já começam a ficar bem interessante. Depois acaba de estudar os animais, vamos com tudo para genética. Depois, antes, fisiologia. Amo, piro, adoro, sou apaixonada por fisiologia. E depois sim, vamos para genética e a gente vai finalizar, a última matéria é a ecologia. Por quê, pessoal? Por que eu deixei a ecologia por último? Justamente porque o teu Enem cobra muito mais ecologia do que qualquer outra matéria. Então você vai estar com a cabeça fresquinha para a ecologia, ok? E eu tô contigo, nunca se esqueça disso. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.